Bem, olá pessoal, meu nome é Igor Klein-Belchior, sou professor de História Antiga, História Medieval, História da Arte, da Universidade do Estado de Minas Gerais e sou coordenador do Lefama. Esta é mais uma atividade do Lefama, intitulada Ciclo de Estudos do Lefama. O que é o Ciclo de Estudos do Lefama? O Ciclo de Estudos do Lefama é um conjunto de eventos em caráter permanente nos quais eu vou chamar colegas, eles vão ser sempre feitos a partir de convidados, dentro das áreas que compõem o Lefama. Mês passado, no mês de início do nosso semestre letivo, tivemos 2 palestras sobre a Antiguidade Romana. Este mês, nós ficamos por conta de discutir o Barroco. Na semana passada tivemos a palestra do professor Tércio Veloso sobre a urbanização e o Barroco. A palestra, inclusive, está disponível no YouTube, aqui no canal do Lefama. E hoje nós temos a palestra da professora Elis Furlan, que vai nos presentear com uma fala sobre o Barroco. Semana que vem voltamos com mais uma palestra com o professor Tales, que vai falar sobre o Barroco do sul de Minas e de São Paulo. Tudo bem, gente? Então vocês estão convidados para a próxima palestra. Eu vou apresentar aqui a Elisa. Elisa é até difícil falar dela, porque eu conheço a Elisa há muito tempo. A Elisa é minha colega de graduação. Estudamos juntos na Universidade Federal de Ouro Preto, fizemos o curso de História juntos, mas eu me enveredei muito mais para a História Antiga, e a Elisa, desde o início, se enveredou aí pela História da Arte. Desde muito cedo, fazendo todos os cursos de História da Arte possível, dentro da universidade, os possíveis, né, dentro da universidade. Aproveitou muito o professor saudoso José Arnaldo, grande historiador da arte, que eu, inclusive, tive o prazer de ter sido aluno. E hoje a Elisa, ela é tudo, né? Ela é historiadora, ela é arquiteta e ela também é urbanista. Sobre a formação dela, já falei, né? Formada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mas fez o técnico em Conservação, Restauro, Bens Culturais Móveis pela FAOP em Ouro Preto, fez também uma graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, uma pós-graduação em Arte e Cultura Barroca também pela Universidade Federal de Ouro Preto, e agora está fazendo uma outra pós-graduação em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Bem, a Elisa é tudo isso daí. Eu espero que vocês aproveitem muito a palestra e aqui eu passo a palavra para ela. Um abraço. Primeiro, agradecer o convite. É com grande felicidade que eu venho aqui participar dessa disciplina e começar falando que realmente a disciplina de História da Arte sempre foram as disciplinas favoritas dentro da graduação de História. Então, até para iniciar já a minha apresentação, eu quis começar trazendo, ao contrário dos meus colegas que tiveram no seu caminho uma construção acadêmica muito forte, baseada na pesquisa, né, ingressando para o mestrado e doutorado, eu, ao contrário, eu fui abrindo o meu leque. Então, eu vou trazer para vocês uma fala um pouco mais fluida, não tão densa, né? A minha pesquisa, eu vou trazer a minha pesquisa só de uma forma bem versátil, para casar dentro do tema do Barroco, né? Mas, de uma forma geral, a apresentação que eu vou trazer para vocês aqui, eu queria trazer só um pouquinho do Barroco, né? Da Gil, como é que ele né? Para vocês verem um pouquinho a carinha do Barroco, que eu, de forma assim, pessoal, posso dizer que sou bem apaixonada, que eu acho que entre as correntes artísticas é uma das mais belas e uma das mais intrigantes. Depois eu vou trazer para vocês um pouquinho da questão do Barroco mineiro, né, dentro do viés da arquitetura sacra. Então, vamos dizer assim, dentro de toda a minha trajetória até hoje, o que eu venho estudando, onde venho atuando, são as igrejas, né? Hoje eu atuo na área de restauro, e aí, para fechar essa apresentação, que eu não quero me delongar muito, eu quero só trazer um prisma para os alunos de história de como que essa carreira e como essa graduação, ela
tem outros vieses e outras possibilidades de atuação que não só a licenciatura e a pesquisa, né? Então, Igor, pode já passar o primeiro slide, por gentileza. Que é o escopo, né, dessa apresentação. Vamos iniciar pelo barroco. Pode passar. Pois bem, eu fiz um apanhado bem geral acerca do barroco, do que é o barroco, né? O barroco, ele se enquadra no século, teve o seu grosso, né, produzido no século XVIII, mas ele inicia no final do século XVI. Você já tem algumas iniciativas, né, e vai até meados do XVIII. É uma arte enquadrada principalmente dentro da Contra-Reforma Católica, né, embasando todo essa questão do absolutismo, da monarquia. Então, ali o Concílio de Trento, ele vai ser muito importante para dar base para a construção do que é o barroco, né? O barroco, até para já dar um prisma, o termo barroco, ele não foi utilizado para se auto-intitular barroco. Eles não se auto-titulavam barroco, né? O termo barroco, ele surge a posteriori como uma forma de crítica a uma corrente artística na qual eles acreditavam, os neoclássicos acreditavam que era um exagero, então era demasiado, então era uma coisa das quais eles estavam querendo criticar. Até pelo que me recordo, barroco, em alguma etimologia, significa alguma pérola deformada, alguma questão nesse sentido que eu não vou me recordar agora. Então, ela bebe muito, ela vem, é como se fosse uma continuidade do Renascimento, ela traz o interesse da antiguidade clássica, né, e a partir da Contra-Reforma, ela tem uma releitura dessa antiguidade clássica, então você vai encontrar muita pintura, muita escultura, né, acerca da mitologia, né, e aí as características do barroco, e só para deixar muito claro que o barroco, ao contrário de algumas vertentes artísticas, ele se encontra presente na escultura, na pintura, na arquitetura, urbanismo, literatura, música, mobiliário, decoração, sociedade, teatro. Então, você pode encontrar diversos expoentes, né, produzindo dentro desse contexto e dessas premissas que tem assim, um leque muito grande. Então, você vê aí as principais características que vem trazendo, que você consegue bater o olho e reconhecer nessa arte, são rebuscamento, exagero. Então, é muito difícil você encontrar vazios, né? Então, você tem muito detalhe e é todo muito cheio de informação. Aquilo te até sufoca frente a algumas obras de arte, né? A Igreja Católica, com a Contra-Reforma, ela traz, né, toda essa questão dos detalhes, da complexidade e até mesmo do sensualismo, né, como você vê algumas representações de epifanias de santos que são êxtases, né, e os êxtases são nada mais que o gozo, né. Você tem muita questão da dramaticidade e da teatralidade. Então, essas igrejas, elas vão ser teatros, né? Elas têm música, elas têm pintura, ela tem cheiro, ela tem um discurso em latim, né? E vamos dizer assim, os sermões dos padres muito enfáticos e bem dramatúrgicos, né? De representação, que a gente pode talvez até lembrar um pouco hoje das igrejas evangélicas, talvez, né? Mas até a questão de esteticamente falando, vem a questão também muito da contraposição de luz e sombra, cheio e vazio, plano e profundidade. Então, o barroco, ele vai trazer para as artes essas questões, né? E até trouxe só um ponto com relação que no final do século XIX é que vai estar surgindo o termo barroco, e que com a Alois Riegel e o Wolfling,
é que vão estar, vamos dizer assim, resgatando esse período, etiquetando, denominando e trazendo ele à luz para a gente, para ser estudado. Pode passar, Igor. Eu coloquei aí para vocês alguns exemplos que eu gostaria muito que não passasse batido na formação de vocês, que são artistas que marcaram, né, e que trouxeram um desenvolvimento técnico, né, da pintura, por exemplo, que é o Caravaggio. Então, ele é o expoente na questão da pintura. Então, aqui você pode ver na Cena Imaús, que é uma pintura a óleo, né, um óleo sobre tela, a questão da composição da mesa, a composição e a volumetria dos personagens sentados nessa mesa, e uma das características é o movimento, né, você vê aí o movimento de Jesus na ceia, levantando os braços, né, ao lado também, um personagem levantando as mãos, então você vê que tem movimento na cena, e principalmente você vê como que o artista conseguiu resolver a questão da luz, né, da luz e sombra, principalmente ele coloca alguns pontos focais de luz para criar essas sombras, dando profundidade nas telas. Pode passar, Igor, por favor? Vou colocar uma obra de cada um, assim, bem... Só para vocês terem um prisma daquilo que foi executado, aquilo que foi elaborado na Europa, né? E principalmente, vamos dizer assim, o barroco italiano, né? Porque foi na Itália que surgiu o barroco. Aqui a gente tem uma escultura do Bernini, que é também uma das grandes obras barrocas, que é aqui vocês conseguem ver o altar de Santa Teresa. Então, para quem que consegue ter, vamos dizer assim, assimilar um pouco da questão de como são os nossos altares hoje, que a gente encontra hoje em Minas Gerais, todos entalhados em madeira. Aí em Roma, né, na Itália, eles em mármore, esculpidos em mármore, em todo o seu esplendor, né, com bronze e compondo a composição que a gente consegue ver escultórica no mármore, que hoje a gente encontra representado no barroco mineiro aqui, de forma mais simples, muitas vezes, em talha e madeira. Pode passar, Igor. Essa escultura eu quis colocar um pouco mais de detalhe nela, então eu coloquei umas fotos para vocês terem um prisma, uma ideia do que é esse esplendor, do que é essa dramaticidade, né? Então aqui você vê no planejamento da Santa, né, da Santa Teresa, movimento, você vê movimento no planejamento do anjo, né, que dando a flechada é um querubim dando uma flecha de amor em Santa Teresa, né, e o êxtase no qual ela está sentindo todo esse furor, né, você vê aí o rosto dela, ela está em êxtase, em gozo pleno, né, em contato com a divindade. Pode passar, por favor, Igor. Atrás os raios são em bronze. O Bernini, ele trabalhou com arquitetura, com escultura, com pintura. O Bernini e o Borromini vão ser os dois grandes, assim, eles na época até eles concorriam de igual para igual para as construções, os riscos das fachadas de igreja. Então, se vocês forem buscar aí documentários acerca deles, tem documentários muito bons, né, sobre toda a obra que eles desenvolveram. Pode passar, Igor. Será que travou?
Aí. Igor, vai ser bem rápido, assim. Eu coloquei umas imagens, assim, se o seu computador estiver travando, você me avisa. É só para trazer um referencial para a gente saber, né, de onde que é. Pode voltar uma. Aquele baldaquinho. Volta uma só para eles verem o baldaquinho. Que o baldaquino que foi desenhado né, por Bernini, ele vira um referencial até para a primeira fase do barroco aqui, mineiro, que é conhecido como nacional português. Então, as colunas torsas, salomônicas desse baldaquino, ele é o referencial. Aqui vocês podem ver a Praça de São Pedro, no Vaticano, que também ela foi assim, com essas reformas que tiveram em Roma e o Vaticano após o Concílio de Trento, foi uma das reformas urbanísticas executadas com o desenho do Bernini. Então, essa composição dessas colunas dóricas e em cima todo arrematado pelos santos mártires, né, e fundadores da igreja, né, ela dá uma composição diferenciada para a cidade. Aqui, só para vocês, né, conhecerem o baldaquino, foi uma solicitação, foi um pedido do Papa para ser executado onde se encontra sepultado, né, São Pedro, que é o pai da Igreja Católica, né? Então todo esse arcabouço ele vai influenciar, vai chegar para a gente de uma outra forma, né? Pode passar, Igor. Aqui eu trouxe apenas uma igreja do Borromini, que vem de uma construção, vamos dizer assim, a planta dessas igrejas, elas começam a tomar e ganhar corpo com a volumetria e com essa questão do movimento. Então, vocês podem observar que nessa fachada é uma igreja pequena, né, que quase dá pouco a ela. Ela fica localizada em Roma, ela é uma esquina e a planta dela é elíptica, né? Então você vai trazendo outros referenciais para a execução dessa arquitetura, para você conseguir compor e trazer uma questão de movimento para essa nova corrente arquitetônica também. Então você vê essa fachada, né, com as colunas e todos os nichos, você vê ali em cima os arcos todos convexos, embaixo concêntricos, né, pode passar, Igor, por favor. No interior, ela vai ter uma cúpula, né, essa cúpula também ela é esplendorosa e as cúpulas também foram largamente aplicadas dentro da arquitetura barroca. E aí essa igreja seria um exemplo do ápice de uma igreja barroca, uma das que eu considero uma das mais esplendorosas dentro dessa corrente. Pode passar, Igor, por favor. E dentro dessa corrente do barroco, nessa questão dos cheios e dessas composições volumétricas, quando vocês se deparam em forros, por exemplo, de salões ou mesmo de igrejas, existe uma corrente também no qual André Pozzo é o que, assim, é o nosso referencial, que são os desenhos em perspectiva. Ele elabora, inclusive, um tratado, né, com todas as técnicas para serem executados esses desenhos em perspectivas, como se você estivesse dentro do ambiente, olhasse para o forro, e essa pintura te desse a sensação da qual esse forro está se abrindo e você está entrando em contato com os céus, e com os santos, e com as divindades. Então, ele traz esses referenciais de como que essa pintura ela tinha que ser executada para dar a sensação de quem está vendo de que tem profundidade, de que você está olhando para os céus. Então, e isso vai influenciar os nossos forros de nave. Por favor, pode passar, Igor. Agora, chegando para o nosso barroco mineiro, para a nossa arquitetura sacra,
ela vai vir e ser executada 100 anos depois de toda essa produção que vocês conseguiram observar que foi executada na Itália. Ela chega aqui através, né, dos colonizadores, dos portugueses. Então, a influência é predominante portuguesa. Existem alguns estudos que vêm sendo desenvolvidos agora de pesquisadores que fazem intercâmbio entre Portugal e Minas Gerais, né, que tem muitos ciclos de estudos, né, afins, de uma localidade do Minho. Então, eles conseguiram mapear uma quantidade de pessoas, né, de portugueses que saíram do Minho e que vieram para Minas Gerais, aqui Vila Rica e Mariana, e atuaram aqui, e muitas vezes deixando suas esposas, não retornando mais. Então eles conseguiram até mapear e levantar as cartas, né, dessas esposas, pedindo para que eles voltassem. Então eles vão trazer de Portugal, dessa região do Minho, todas as técnicas construtivas, inclusive de igrejas e de esculturas e de pinturas, né, buscando uma outra vida e enriquecimento nas minas, né. Então aqui o que você pode ver é que o expoente dessa produção do barroco mineiro, ela está ligada às associações leigas, que são as confrarias, irmandades e as ordens terceiras, né, que o Tércio, ele deu um prisma muito bacana sobre a sociedade mineira, sobre como que eram essas relações políticas e da forma como a qual uma pessoa no século XVIII tentava se enquadrar de forma... Era uma sociedade hierárquica, então ele tinha que se encontrar em algum lugar. Deixa eu até desligar aqui no WhatsApp, senão ele não vai parar. Então, esse contraste entre a relativa simplicidade do exterior e as ricas decorações interiores. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas igrejas que o exterior, aqui ao contrário do que se viu na Europa, ou do contrário que eu mostrei para vocês o que aconteceu na Itália com as igrejas, aqui a gente vê um exterior muito simples, bem maneirista, assim, né? E ao você adentrar dentro dessas igrejas é que você vai conseguir visualizar esse rebuscamento e toda essa teatralidade que é almejada. Aí, vamos ver, traz uma síntese artística, uma influência europeia, mais uma leitura local. Então tem algumas correntes, porque, vamos dizer assim, o barroco mineiro, ele foi redescoberto, né, pelos modernistas que estavam buscando uma arte nacional, né, estavam em busca de uma legitimidade nacional, eles queriam se reconhecer e né, e ter algo que se espelhasse. Mas hoje também tem algumas eles estavam atrás de uma arte genuinamente brasileira. Existem outras correntes de pesquisas nas quais falam que não existia um barroco mineiro, não existe uma arquitetura colonial, o que foi executado aqui foi uma arquitetura portuguesa, e que todas as técnicas são portuguesas, e que inclusive essas imagens, né, que a gente vê pintadas e representadas, e aí essa é uma pesquisa de um dos professores meus do IFMG, que ele conseguiu levantar as gravuras das quais esses pintores usavam de referência e copiavam essas gravuras que vinham dentro das Bíblias. As Bíblias, elas eram cheias de gravuras lindas, né? E eles arrancavam essas páginas, levavam para cima dos andaimes e reapropriavam, redesenhavam essas pinturas. Você vai encontrar aqui as oficinas laicas dos mestres portugueses, e aí os filhos dos europeus, e aí depois você vai ver os mulatos e os caboclos, todas essas miscigenação, né? Você tem aí alguns expoentes, só que eu pontuei, mas tem vários. Aí eu falei assim, não vou me delongar. Pode passar, por favor, Igor, que eu vou mostrar agora algumas imagens para a gente ter uma visão. Então, aqui, para quem não conhece, Ouro Preto, antiga Vila Rica, né? Aqui é uma vista só apenas da cidade, e tem algumas, só por essa vista você consegue ver a questão que o Tércio trouxe, né, do assentamento urbano, né, e de como se desenvolveu essa cidade nesse relevo tão sinuoso, né. Então, aqui um dos expoentes que é São Francisco de Assis,
né? Você tem aqui embaixo uma das mais antigas, que é a número 3, que é a Nossa Senhora da Conceição, que é a matriz do Antônio Dias, que hoje ela está passando por restauro, né? Lá em cima, na Praça Tiradentes, o número 2, você tem a Nossa Senhora do Carmo, que ela, arquitetonicamente falando, ela é uma das maiores, né? Mas que dentro ela já vem puxando mais o rococó, né? E aqui o que a gente vê nas Minas Gerais é o barroco em simbiose com o rococó, muitas vezes mais rococó do que barroca, né? Lá em cima, uma das últimas igrejas a serem executadas, que é a número 4, que é a São Francisco de Paula, ela é toda rococó no seu interior. E a número 1, que é eu repeti o número 1, mas seria a número 5, que é a Mercês de Cima, ou Mercês de Misericórdia, que ela ficou mais de 10 anos fechada, e há algum tempo ela reabriu para visita, precisa muito de restauro, e que ela é também muito mais rococó. Por favor, Igor, pode passar. Então, aqui é uma das igrejas que vocês não conseguiram visualizar naquela foto, porque ela está do outro lado, mas é um dos arraiais embriões do surgimento da cidade, né, de Vila Rica, o qual o Tércio pontuou. Uma foi a Nossa Senhora da Conceição, do Antônio Dias, e essa é a outra. Ouro Preto tem 2 matrizes. Inclusive tem 2 feriados, um feriado que é metade da cidade e outro feriado que é a outra metade da cidade. Aqui na Basílica Menor Nossa Senhora do Pilar, eu quis trazer ela para vocês, até para vocês verem a questão volumétrica dela. Ela teve uma reforma, é claro. As datas de execuções dessas igrejas, vocês podem ver que elas são muito longas, então, dentro do processo de construção delas, geralmente se muda o projeto, então você consegue, na pesquisa, levantar o que foi mudado durante o projeto, algumas vezes, né? Então, você consegue ler que essa portada do pilar, ela já é mais recente, né? Então, ela dá um movimento a mais para essa portada, ela não é uma fachada colonialzinha, né? Como igrejinha de 2 torres, né? Pode passar, por favor, Igor. Eu trouxe, acho que esse é o interior dela. Então, dentro das igrejas que a gente tem aqui em Ouro Preto, talvez ela seja a igreja mais barroca em seu interior, em toda a sua talha, né? E aí ela mistura elementos barrocos e rococós. Então, essa igreja, o que o barroco ele quer trazer? Ele quer trazer drama, teatralidade. Então, os altares, eles são teatros, eles têm um discurso que eles estão dizendo algo para quem está vendo ele, né? E todos esses símbolos dos quais hoje a gente vê e não reconhece, eles eram reconhecidos no tempo em que eles foram executados, até porque a gente está falando de uma população que era analfabeta. Então, ter uma igreja completamente ilustrada, né, é um fim também, né? Para quem está ali frequentando, você tem ali um forro de caixotão, né, com todo um desenho, todo um repertório, até que todo mundo que vem visitar a cidade, vem visitar essa edificação, tem algumas técnicas ilusionistas, das quais se você olha de um lado, a caveira está olhando para você, você olha do lado, ela continua olhando para você, então ela te segue, ela te envolve, né? Você tem aqui como é uma matriz, então esses altares laterais, eles são de outras ordens, então cada ordem vai ser responsável por esses altares, e dentro das fases do barroco, muitas vezes é muito comum, né, elas passarem por reformas. Então você tem um altar ali, nacional português, primeira fase, depois você tem um altar joanino, você tem de várias fases, porque elas vão se reformando, elas vão se atualizando, né? E aqui, até ali naquela foto pequenininha, tem um púlpito, né, um púlpito lindo, elas são todas em talha. Então, tudo que vocês estão vendo aí é talha, é madeira esculpida. Em cima tem uma técnica de folheamento a ouro.
Então, é tudo folheado a ouro. Os guias turísticos até gostam de falar que ela é uma das mais, que possui mais ouro que no Brasil, mas a folha de ouro, ela é muito fina, ela é muito delicada, né? Então, e ali, você entrando na nave, ela tem, eles utilizaram um recurso no qual vocês veem arquitetonicamente, ela tem uma planta retangular, mas dentro eles conseguiram, através das paredes, darem um movimento para esse ambiente interno de forma meio que elíptico ali, para você te conduzindo o olhar para o altar-mor que está ali no final, atrás do Pode passar, Igor, por favor. Essa daqui é a São Francisco de Assis de Ouro Preto, que é tida como, né, um dos, vamos dizer assim, é a joia, né, que tem do barroco e do rococó mineiro, né, você vê a questão da planta e do movimento, da arquitetura que foi dado pelo o risco, o desenho, né, dessa nave na fachada frontal, desse recurso no qual ele coloca e ele descola, né, as torres quadradas da fachada, que geralmente são 2 torres na fachada, e você tem um planejamento ali todo retilíneo, né, você vê tudo perpendicular. A partir do momento que ele desloca as torres, né, para trás dessa fachada e destaca o frontispício da igreja, ele traz movimento, ele traz o barroco para a fachada dessa edificação. Ele traz um requinte, né, uma genialidade para a construção dessa fachada, né? Então você vai ver todas as fachadas, elas têm um repertório, elas te contam algo antes de você entrar nessa igreja, você olhar para a portada dela, você sabe a qual irmandade ela tá se referindo, ela pertence, né, com o fechamento do óculo, ele ali não é o caso, mas tem São Francisco de Assis recebendo as chagas, né, do Cristo seráfico, então tem todo um discurso desde o momento que você está na frente dessa edificação. Pode passar, Igor. Que aí vai ter uma foto do interior dela, né, o interior dela. Então, aquele Andrea Pozzo, lá na Itália, que dominou a questão da técnica perspectiva, da pintura em perspectiva na Itália, né, o Ataíde, ele bebeu um pouquinho disso para trazer essa pintura desse forro dessa nave, que é uma das pinturas mais esplêndidas que você vai encontrar do barroco mineiro. Nem barroco mineiro me desculpem, é rococó, né? Então ele vai trazer cores muito mais suaves, as rocailes, que são esses concheados muito mais esprairados, tem um azul, toda a tonalidade dela, e aí para quem até se interessar, é uma composição, os anjos estão em festa, né, com a Nossa Senhora, e eles estão tocando instrumentos musicais, e aí para dar essa sensação de que o forro se abriu, né, para os céus, e que essa imagem, que essa santa, ela está subindo aos céus, você vê algumas colunas, algum repertório da arquitetura, para atrair o seu olhar e te levar ao ponto focal, que é o céu. Então, aqui na nave, você vê os altares laterais, né, 3 de cada lado, que já são mais do final. Você vê o arco cruzeiro arrematando ali no meio, e ao fundo você vê a capela mor com o altar mor, que também já são do rococó, do final do barroco. Pode passar, Igor, por favor. Arquitetonicamente falando em barroco, essa é arquitetonicamente a igreja mais barroca que a gente tem aqui em Ouro Preto, porque ela possui uma planta totalmente elíptica, né? Então, a Galilé, né, que se abre aqui na frente, na entrada, né, antes do átrio, né, da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, aqui de Ouro Preto, que inclusive é aqui pertinho de casa,
ela vem trazendo esse repertório que é a composição dos cheios e vazios, que dá esse movimento, né, a essa arquitetura. Então, vocês podem ver que as torres, elas estão totalmente deslocadas, né, para trás, e você vê que a composição da nave, ela é elíptica também, né, e tem poucas igrejas, assim, tinha acho que um São Pedro dos Clérigos no Rio de Janeiro que foi demolida, né, sobraram poucas desse repertório, e ela já vem mais para o final, né, desse período colonial. Pode passar, por favor, Igor. Vou trazer só uma imagem para vocês do interior dela, que quando a gente fala que o exterior, né, ela já é o contrário, ela possui um exterior barroco que te chama atenção, muito bonito, né, com muito movimento, e o interior dela já é um pouco mais simplificado. Todos os altares dela são pintados, não são entalhados, né, então é uma irmandade de preto, né, você pode ver os púlpitos também, né, que em cima arrematados com cheados, né, e o interior dessa nave, ele vem compondo junto com a estrutura arquitetônica, não como aquela do pilar, né. Então, ao fundo você vê aí o altar, a capela-mor com o altar-mor, e todos eles não são entalhados, e você não vê mais o douramento, como o pilar, né, que vocês puderam ver. Ela já é um pouco mais simples pelo seu interior. Alguns já li em alguns lugares que teria sido devido à escassez, né, da verba para finalizar. Pode passar, Igor. Então, aqui vou trazer para vocês a igreja de São Francisco de Assis, de Mariana, que é o meu objeto de pesquisa. Ela está localizada aqui na Praça Minas Gerais, que o Tércio já apresentou para vocês, né, uma Praça dos Poderes, aí, quando foi refeito o urbanismo, né, da cidade, né, então aí na frente você tem a Casa de Câmara e Cadeia, que hoje está iniciando as obras de restauro. Ao lado você tem o Carmo, o Pelourinho aí, que foi colocado aí recentemente, e a nossa São Francisco de Assis, que está passando por processo de restauro arquitetônico, um processo de finalização, passando daqui a pouco já deve iniciar a licitação de elemento artístico, se já não iniciou. Pode passar, Igor. E essa eu coloquei muitas imagens para vocês. Eu dei uma pesquisada, eu dei um Google em Campanha, eu vi que Campanha é uma cidade que possui, né, alguns elementos, aí uma cidade colonial também, aí a localização dessa igreja São Francisco de Assis, mas que eu acho que agora vocês já entenderam, né, uma praça, tem toda aí a aula do Tércio também, pode passar, por favor. Eu achei muito interessante de Campanha, foi a matriz de vocês aí, ela passou por uma reforma, e isso é muito comum, essa igreja, essa São Francisco de Assis, ela passou por poucas reformas, né, então aí você já vê no mapa que o Tércio apresentou para vocês também, né, a São Francisco de Assis, né, mas você pode até ver que o desenho dela não é o real, não tem essa quantidade de janela, nem é dessa forma, é só uma representação mesmo. Pode passar, Igor. Vamos mostrar bastante São Francisco de Assis para eles. Ó, a pedra fundamental, a construção. Então, a São Francisco de Assis, e aí tem uma colega nossa da história, que é a Natália Casagrande, que ela veio com seu mestrado e com seu doutorado, estudando acerca da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, porque o estudo dessas ordens de leigos também é muito interessante para você estar entendendo essa sociedade, é muito legal. Então, aqui, a construção dessas igrejas duravam, assim, muito tempo. Então, essa aqui é uma linha do tempo, 1758, quando erigiu a ordem, a compra do terreno, aí a aprovação do risco, quem foi que fez o risco, a contratação de alvenaria, quem foi que executou essa igreja. Então, esse Arouca, eu acho que o Tércio comentou nisso, ele é tido um dos maiores empreiteiros, vamos dizer assim. Ele arrematou diversas obras, ele executou diversas obras. Essa
obra de São Francisco de Assis foi a que ele iniciou e terminou, assim, começou. Ele morreu antes de ver ela finalizada. A pedra fundamental, o dia que ela é lançada, então tem todo um ritual que está descrito dentro dos manuscritos da ordem, como é que foi feito, como é que era essa procissão, né, da transposição da capela na qual essa ordem começou e rezava para São Francisco, e aí ela passou, né, aqui é o litígio, a entrega do grosso em 1793, e aí algumas outras reformas. Em 1822, quando fazem a Capela do Santíssimo, e a última coisa é o tapa-vento, que o tapa-vento é lindo. Pode passar, Igor, para a gente mostrar o tapa-vento para eles. Agora tem muita imagem. Então, assim, de uma forma geral, essas igrejas, elas eram construídas de trás para frente. Então, você começava ali pelo fundo, onde tem esses retângulos maiores que estão lá, 1765, 1763, que é o consistório ou santuário. Então, eles vêm executando sempre a igreja de trás para frente. Por quê? Por possibilidade deles utilizarem a edificação para já realizarem seus cultos, né? Então, geralmente, essas são as partes mais antigas das igrejas, e as partes mais novas são as fachadas, quando eles arrematam a edificação. E aí você vê também a diferença de execução dos altares. Os altares também eles têm essas datações. Às vezes eles trazem os altares de outras igrejas, de outros locais para serem inseridos, né? Pode passar. Esse é um esquema evolutivo da São Francisco de Assis, né? Tem questões acerca da capela primitiva, mas esse esquema da São Francisco de Assis é o mais parecido com o que ela é hoje. Então vocês podem ver que a fachada e que a planta dela é muito mais retangular do que aquelas elípticas que eu mostrei para vocês. Ela tem apenas um deslocamento bem leve dessas torres, né, para dar um pouco de movimento para a fachada. Pode passar, por favor, Igor. Então, essa é a fachada da São Francisco de Assis, uma fachada clássica, 2 torres, frontão, né? Você tem o frontispício, arremate acima da portada de entrada, ali que vai estar a data de construção da edificação. Pode passar, por favor. Aqui é o interior dela, ela está fechada há mais de 12 anos, se eu não me engano. Então, essas fotos eu consegui fazer quando ela estava fechada já, né? Aqui vocês podem ver a entrada dela, do tapa-vento. Você tem o átrio, em cima do átrio você tem o coro. Esse coro, ele era utilizado pelos músicos, né? Então essas missas, elas tinham muita música, elas eram cantadas em latim, né? Aqui do outro lado você tem a vista para a nave, arco cruzeiro. O arco cruzeiro é esse arco que ele é estrutural, né? Ele mantém, ele recebe os esforços da cobertura do telhado. Você tem esses altares colaterais arrematando. Se eu não me engano, eu vi na matriz de vocês altares colaterais bem interessantes. Ao fundo você vê o altar-mor, a capela-mor, né? E ela está sempre sob um presbitério. Então, assim, as igrejas, elas têm um repertório, né? Elas têm um discurso do qual elas estão sendo executadas. Elas não vão ser executadas de qualquer forma. E cada local executado delas tem um significado e tem algo a ser dito. Pode passar, Igor. Essa é a portada, esse é o tapa-vento, né? Tapa-vento, paravento, que foi uma das últimas coisas a serem executadas, né? Alguns dizem que, né, tem uma função para que não entre as correntes de vento e apaguem a iluminação em velas, mas também a separação entre o átrio e a nave, né? Pode passar. Seria um lugar vulgar para um lugar sacro, entrada. Você está iniciando sua entrada no templo, você está começando a se purificar, né? Então ali você vai sempre encontrar esqueci o nome agora, as piazinhas de água benta para você estar se purificando. Pode passando.
Aqui em cima, o remate do couro, com essa grande cimalha, toda pintada. Essa é um trecho em estuque. As laterais são em pedra. Essa pode passar, Igor. É uma edificação em alvenaria toda de pedra, né? Ela é bem robusta. Aqui dentro você consegue ver como que é essa executado, né, essa alvenaria de pedra, e como são dados os vãos, né, em arco, né, isso aí a gente vê desde Roma já sendo executado, né, com as pontes e tal. Pode passar, Igor. Aqui interior, em cima no forro, então você vê a casa dos relógios, o forro em estuque. Pode passar, Igor. Você tem um madeiramento, um assoalho sempre madeira. Aqui você tem uma vista para a nave, né? Então, que você consegue ver que geralmente essas igrejas, o assoalho delas são em campas. As campas nada mais são do que estampas nas quais os irmãos eram enterrados dentro da igreja, né? Então, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais você contribuía para essa ordem, maior sua hierarquia dentro dela, mais próximo ao altar-mor você era enterrado. Então, era uma sociedade extremamente hierarquizada. Você vê todo esse gradil, né, fechando vamos dizer assim, autorizando a igreja. Por quê? Porque as mulheres só podiam ficar ao fundo, né? Os irmãos mais à frente. Então, ela era toda setorizada. Os púlpitos laterais eram onde os padres rezavam seus sermões, né? Pode passar, Igor. Então, aqui é um detalhe do púlpito, né? Ele é todo esculpido em pedra-sabão. Então, você vê esse querubim arrematando, né? Você vê todo um jogo de formas fitomórficas. Você vê muitas, né, volutas. Você vê muitas rocalhes. Você vê todo um repertório, né, muito interessante nesse púlpito. Pode passar, Igor. Os dois, eles são semelhantes, tanto o lado da epístola quanto o lado do evangelho, né? Tá vendo? Quando a gente está falando dessas edificações, a gente não fala direita e esquerda, a gente fala lado da epístola, que é o lado esquerdo, e lado do evangelho, que é o direito, ou ao contrário. Acho que é o contrário. O evangelho é o lado esquerdo e a epístola é o lado direito, sempre. Pode passar, Igor. Então, aqui tem os detalhes dos altares laterais. Pode passando. Esse aqui é da Santa Rosa, Virgem. Esse aqui você vê que já tem um douramento e um trabalho estético mais apurado, né? Ele é Vieira Serva, se eu não me engano agora, ou ele tem um douramento Ataíde. Não, ele é Vieira Servas. E aí ele é rococó, ele já não é mais barroco, então ele tem um pouco mais de leveza frente ao rococó apresentado do Pilar. Então pode passando, Igor, que ela tem um monte de foto dela. Esses são os altares, os frontões de altares. Esse que é muito interessante, ele é pintado dos dois lados, e aí conforme o período festivo ele pode ser virado, mas precisa de pesquisa sobre isso. A gente não tem muita informação sobre esse tipo de recurso utilizado. Pode passar. Aí o outro altar colateral, pode passando. Esse é o outro lateral de São Roque. São Roque, inclusive, é um dos santos fortíssimos dessa igreja. Então, em cima você sempre vai ver, vai sempre ter uma tarja, uma tarja que vai, né, referenciar, né, a qual santo que ele está sendo referenciado, a que santo pertence esse altar. Pode passar.
Aqui são as prospecções de repintura, que a gente faz muito no restauro para entender, né, como que se deu o processo ao longo do tempo nessas igrejas, porque é um erro nosso achar que elas estão exatamente da mesma forma que elas foram construídas. Elas passam por reformas, todas elas, o tempo todo, principalmente quando elas têm recurso, né, pode passar. Aqui, essa é a pintura do forro da nave da São Francisco de Assis. Ela já é uma pintura, se eu não me engano, já é século XIX. Então, aqui você vê ali uma tentativa, né, de executar uma pintura em perspectiva, né, com a utilização dos recursos, né, do pintor ali que teve, né, a técnica da qual ele conseguiu executar. Pode passar, Igor. Vai ter o detalhe desse medalhão, que essa é uma alusão ao dilúvio, né? Então, essa casinha de madeira seria a barca, né, de Noé, sempre com um filactério, né, em latim, indicando aqui passagem, né? Ela está indicando, né? E em torno todo as rocalhas, as volutas em C, né? Com tons em vermelho e azul, flores, muitos elementos fitomórficos. Pode passar. Aqui já é uma voltada para o transepto e o altar-mor. Pode passar, por favor. Aqui é o arco cruzeiro, uma vista para o arco cruzeiro, que ele é todo em pedra, e essa pedra é toda pintada. Então, ao longo do tempo, essa pedra ela acaba absorvendo o pigmento, né? E aí tem até um pouco de douramento nela. Pode passar, Igor, por favor. Aí é o altar-mor, né? O altar principal. O altar-mor é sempre executado sob o presbitério, né? As missas antes, o padre, ele nunca se voltava para, vamos dizer assim, para os fiéis. Ele rezava a missa de costas para os fiéis e de frente para o altar, né? A missa era toda em latim, né? Aqui tem uma referência utilizada, né, São Francisco de Assis, que para mim, por exemplo, que sou do interior de São Paulo, a gente tem ali a imaginária de São Francisco de Assis como o santo dos animais, né, e aqui ele já é um santo que vem trazer a questão da morte, né, da efemeridade da vida. Então você tem um Cristo seráfico, ele traz passagens da vida de São Francisco de Assis, né. Então você sempre vai ter as colunas, né, início, torso, os arremates dessas colunas, como é que eles vêm, como é que eles lembram aqueles altares, né, lá os italianos, mas bem assim, só lembram, né, mas eles têm toda essa influência. Pode passar, por favor, Igor, que eu já estou finalizando. Vai ter muita foto dela. Tem os nichos laterais, onde se encontram os santos. Aí ela estava sem nada, já há muito tempo sem uma celebração. Eu já passei aqui, não passou para você ainda não? Não, para mim ainda não, Igor. Ah, tá. Passou agora os anjinhos, são detalhes dos descolamentos da pintura. Isso aqui é para quem gosta de restauro, vai precisar de muito restauro. Pode passar.
Então, de certa forma, bem simples, né? A diferença do barroco pode passar também, que essa é a parte mais estrutural, de como que é o fundo, né, desses altares. Não há preocupação, né? Eles são só estruturais. Então, em Minas Gerais já teve, esse é um forro, esse é o forro da nave da Capela Mor, todo em estuque, né, com esse florão dourado. Então ele já é mais, ele não é mais o barroco, ele é mais o rococó. Então existe uma simbiose assim muito muito complexa de ser entendido quando se utilizam os termos barroco e rococó em Minas Gerais para esse período. Pode passar. Esse é um detalhe, pode passar. Com esses arrematados, empinados, né, em elementos fitomórficos. Aqui você tem umas pinturas do Ataíde na sacristia, que elas são bem famosas, que são da vida do São Francisco de Assis. Pode passar também. Eu espero que um dia vocês tenham a oportunidade de estar visitando essa igreja restaurada. Quem sabe numa eletiva com o professor Igor, assim como eu fui em várias com os meus professores da história, pode passar. São trechos da vida dos santos, então, para quem quisesse enveredar por esses percalços do barroco mineiro, tem que estudar muita geografia, muita simbologia. Pode passar. Que essa é a sacristia, ela tem uma pintura nova. Essa pintura da sacristia, ela é uma cópia da pintura do forro da nossa capela do CHS, que é a Nossa Senhora de Boa Morte. E aí são os outros cômodos que tem no fundo da edificação. Pode passar. Então, até a nomenclatura, quando se trabalha com essas edificações, ela é diferenciada, a gente utiliza todos os termos antigos dela. E agora, só para concluir, de forma bem breve, foi até o Igor que deu a ideia de falar das possibilidades que vão além da atuação da licenciatura e a atuação dentro da academia para vocês aí que estão cursando História e que estão morrendo de medo de ficar fechados só nisso. Bem, eu fiz História como primeiro curso, como primeira graduação, e aí eu fiz o curso o técnico em restauro, aqui da FAOP, em elementos artísticos, que são ateliês de papel, escultura e pintura sobre tela. Por conta de uma bolsa de uma bolsa que eu recebi para trabalhar no arquivo permanente da Escola de Minas, para trabalhar na questão da conservação dessa documentação. É um nicho, né? E aí trabalhando com isso e vendo na pós de barroco, eu gostei dessa área de arquitetura, do restauro, e me enveredei para arquitetura e urbanismo. Tem alguns colegas da história que também tiveram essa coragem de se enveredar pela arquitetura e urbanismo. E aí, o que a gente viu? A gente viu que a gente precisa de muito parceiro para trabalhar nessa área do patrimônio, nessa área do restauro. E mais especificamente na área do restauro, quando a gente vai elaborar projetos de restauro, o projeto de restauro, ele é um calhamaço, ele é um volume de pesquisa muito grande, principalmente dependendo do nível de tombamento dessa edificação. E aí, quanto mais... São 3 os níveis, né, de tombamento: federal, estadual e municipal. Quanto mais acima, mais coisas vão ser solicitadas para que sejam entregues. Vamos dizer, um corpo documental muito grande. Então, pode passar, Igor. Vou fechar bem rapidinho essa parte. Que a gente precisa muito do apoio dos historiadores para eles realizarem a pesquisa histórica. Porque para a gente executar os projetos de restauro, a gente precisa de um embasamento histórico e um arcabouço teórico, metodológico muito grande.
Então, até se o Igor depois quiser disponibilizar para vocês essa apresentação, aí eu coloquei o que é que a gente precisa dos historiadores para que eles façam e trabalhem em parceria com a gente para que a gente possa construir e projetar um bom projeto de restauro. Então, a pesquisa histórica é com vocês. Eu preciso que vocês vão aos arquivos, eu preciso que vocês vão levantar as fotos, que vocês vão levantar a bibliografia, que vão compor essa primeira parte, e muito importante, do projeto de restauro, que é a identificação e conhecimento do bem. Pode passar ao lado, eu coloquei como exemplo o projeto de restauro da Capela Nossa Senhora da Boa Morte, que ela está dentro do nosso campus da UFOP, onde a gente fez história, que é o campus da história, CHS, nosso querido CHS, né? Para mim tá demorando para passar os slides, Igor. Aí foi. Aí o diagnóstico. O diagnóstico fica a cargo dos técnicos mesmo, que a gente vai levantar todas as patologias que tem naquela edificação, a gente vai desenhar essas patologias nas plantas e tal, e vai tentar entender o que é que está dando de ruim ali nessa edificação. Pode passar, Igor, por favor. Que eu vou mostrar o que é que vocês precisam nos entregar para a gente trabalhar. Aqui é a proposta, né? Aí, pode passar também. Esse é um exemplo do que vem nesse projeto de restauro, né? O que o arquiteto coloca ali nesse projeto de restauro, né? E ele só consegue desenvolver o projeto de restauro se ele tiver um embasamento histórico. Aqui vai ficar para vocês o que seria a pesquisa histórica voltada para o projeto de restauro. Pode passar, Igor. Porque, além dessa pesquisa histórica, fica a cargo do historiador também fazer a pesquisa oral. E a pesquisa oral é muito importante, porque com esses dados a gente consegue fazer um levantamento de uma linha do tempo construtiva dessa edificação. Então, uma das entregas muito importantes que nos ajudam muito essa pesquisa, são esses produtos, né, dos quais eu pontuei bem ali, que eu peguei dos cadernos de encargos, do IFAM, e que são obrigatórios para a entrega dos projetos de restauro, que é uma análise, além do corpo todo, descritivo, do que é a edificação, de onde veio, onde surgiu as irmandades e tudo mais, tem mais essa linha cronológica, que vem tipo uma planilhinha com resumo de tudo aquilo que vocês conseguem levantar com documentação, né, do que foi marcado ao longo do tempo dessa edificação, que é a coisa mais natural, né, que acontece dentro dela. Pode passar, Igor. Então, aí vão estar o que é que vocês, como historiadores, podem estar atuando junto a escritórios de arquitetura que trabalham com patrimônio, trabalhando em projetos de restauro. Então, aqui tem alguma pesquisa que veio, né, as fotos, né, elas são muito importantes, mas quando a gente não tem foto, tem imagem, tem pintura, e aí é o trabalho do historiador, pesquisador, de ir em arquivo. Eu, para trabalhar com São Francisco de Assis, eu tive que ir em Belo Horizonte, porque em Mariana não tem quase nada, a maior parte está no Rio de Janeiro, lá na Central, no edifício do Capanema, que eles estão colocando, o IFAM está começando a digitalizar, mas não está tudo disponível. Então, a Andade, ela quase não tem, né, nenhum documento com ela, está tudo espalhado, não está nada organizado. Pode passar, Igor. E surgem parcerias muito frutíferas, né, nesse sentido, né, tanto na questão do projeto de restauro, mas como do trabalho junto à proteção do patrimônio
patrimônio, dos bens tombados, dos bens inventariados, entendeu? Dentro da pesquisa histórica, por exemplo, desse projeto, a historiadora conseguiu levantar quantas vezes essa edificação foi escorada, entendeu? Então, quantas vezes aquele problema estrutural se repetiu. Então, agora, para eu executar, para eu propor o meu projeto de restauro, então vou ter que achar uma solução para isso. Não posso mais, né, tipo assim, reutilizar e só restaurar. Às vezes eu vou ter que trocar uma madre de madeira por uma madre metálica, vou ter que fazer uma intervenção muito maior. E essa pesquisa histórica é quem vai justificar o tipo de intervenção que eu vou fazer nessa edificação, né? Pode passar, Igor. Eu acho que acabou. Aqui foram imagens, né, que a pesquisa histórica conseguiu trazer. Hoje o forro da Capela Mor está numa situação lamentável. Isso aí é 2016, né? Hoje eu não tenho nem foto atual, mas ela está toda escorada, toda desprendida. Teve um problema de filtração enorme. É tida como uma das primeiras pinturas em perspectiva de Minas Gerais, entendeu? Então, assim, é triste e lamentável o estado de degradação dessa capela. Pode passar, Igor. Tá passando, não? Já entrou algumas referências bibliográficas. Já entraram aqui para mim. Eu acho que é um delay mesmo. E acabou. E é isso, né? E assim, só para finalizar e concluir, porque já deu muito tempo, eu quis trazer muitas informações para vocês, mas no sentido de, primeiro, dar um norte daquele barroco do qual a gente vê que foi produzido na Europa, o barroco que foi produzido aqui em Minas Gerais, e dos quais vocês podem ter alguns exemplares aí em campanha, pelo que eu vi um pouquinho ali, dando um Google na cidade de vocês, não sei se todo mundo aí é de campanha, né, mas tem influência aí sim, e trazer um pouquinho do que essa descoberta do barroco e gostar dessa história da arte, não, onde que ela me trouxe hoje como profissional. Hoje, como profissional, eu atuo no gerenciamento de obras de restauro em Barra Longa, a serviço da Fundação Renova, em estruturas que foram impactadas pelo rompimento da barragem de Mariana, barragem de Fundão. Então, tem uma série de ações que vêm sendo executadas de restauro de estruturas diretamente impactadas e indiretamente impactadas. Então, tem muita coisa legal e muita área diferente para a gente estar atuando, principalmente no que tange à proteção do patrimônio histórico em Minas Gerais, tá? Meu contato aí ficou no final, no último slide. Agradecer aí de mais oportunidades. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí. Muito obrigado, Elis, não só pela fala brilhante, mas também pelo material apresentado. Tem muita foto ali de ângulos das igrejas que eu visitei a vida toda que eu não tinha olhado por esses ângulos. Então, assim, para mim foi muito instrutivo e muito interessante também olhar essas fotos. As fotos dos bastidores, né, de quem conhece por trás das igrejas, né, aí já entra o bastidor mesmo, né, de como a estrutura é para além do estuque, para além das talhas, né, como a decoração desse barroco muitas vezes não tem nada a ver com a própria estrutura da igreja, né? Está ali simplesmente com outro material, apenas para enfeitar, ao mesmo tempo que nós já vimos com você alguns elementos de enfeite que também fazem parte da estrutura da igreja. Então, muito interessante.
Eu agradeço mais uma vez. E eu abro agora, gente, para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas para a Elis, tem o chat. Pode escrever as perguntas no chat, que eu leio para a Elis. E se alguém quiser abrir a câmera, aparecer na nossa filmagem aqui, falar com a Elis, ou quiser só abrir o microfone, eu peço que na barrinha que tem aí no meio, não é bem no finalzinho da tela, tá bem no queixo da Elis, pelo menos a minha, levante a mão. Tem uma mão assim, clica nela que a mão ela vai ser levantada, daí eu abro para quem quiser fazer as perguntas por vídeo. Deixa eu só ver aqui quem já tem gente levantando a mão. A primeira que levantou foi a Maria Luísa Cândido. Maria, se quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Boa noite, Elias, tudo bem? Eu queria tirar uma curiosidade com você. A gente sabe que as igrejas barrocas, barroco é o estilo que você trabalha, mas rococós e maneiristas, a gente sabe que elas tinham uma influência planejada, né, uma influência europeia, e então elas tinham planejamento na estrutura da construção. Mas eu li algum tempo atrás, já faz um tempinho assim, que, por exemplo, você citou, você mostrou uma igreja inacabada por escassez. O que eu queria saber, porque me informaram que essas igrejas, elas eram construídas em vilas, e nessas vilas haviam essas escassez de transporte, de produção mesmo, de produto, de construção, não sei se eu chamaria isso de produto, né, material, né? Então, eles improvisavam muito, por exemplo, eles improvisavam as madeiras que estavam mais próximas, as pedras e os enfeites das igrejas. Isso é real? Como eu apresentei, o tempo de execução dessas igrejas ele é muito longo, entendeu? Tem igreja aí que demorou 30, 40, 50 anos para ser finalizado. Então, vamos dizer assim, aquela verba que você tinha no início, né, que ali, como o Tércio até já apresentou, que você está no final do ciclo do ouro, já está entrando em escassez. Por fervor, por devoção, uma promessa que seja feita, você quer erigir uma edificação, né, e aí é fato, vai passando, vai caindo as arrecadações daquela ordem. Utilizar os recursos do meio, o recurso material, a pedra, ela é local, não é o mármore, você não vê como no Rio de Janeiro ou em alguns lugares onde foi importado, né? Onde foi importado esses materiais pétreos aqui, foi adaptado. Você utilizou a pedra-sabão, itacolomito, que é tirado aqui. A madeira, o Brasil, ele tem história, ele naturalmente possui madeiras de lei, de excelente qualidade, né? Você executar edificações em estrutura de gaiola de madeira, porque você tem madeiras de leis que hoje, assim, estão até hoje de pé, são seções das quais você não encontra mais em mercado para você comprar, você não consegue mais substituir aquela madeira, quando você vai restaurar aquela edificação. Então, você utiliza, sim, recursos do lugar. Agora, como algumas igrejas, o Tércio, ele mostrou aquele São Pedro dos Clérigos em Mariana, que ela não foi finalizada, ela ficou muitos anos, você tem até foto dela, sem ter terminado, né, sem ter arrematado as torres frontais, e o interior dessa igreja, do São Pedro, ela tá só na talha, porque acabou a verba da Irmandade e não teve como executar a pintura. Outro exemplo muito legal de que acabou a verba da edificação, né, para ela ser construída,
é a matriz de Catas Altas. A matriz de Catas Altas, inclusive, ela é super didática. Ela mostra para vocês o início da edificação, que ela vem lá da Capela Mor, e ela vai vindo assim para a entrada da edificação. Aí você vê lá na Capela Mor, ela tá inteirinha pintada, decorada com folha de ouro. A hora que você chegou no altar mor, acabou a folha de ouro. Então ela tá toda só no que a gente chama de massa de nivelamento. Você tem a talha, a madeira, e ela tá branca, é como se fosse uma massa corrida. E a parte que você tá entrada aqui, ela tá só na madeira. É a madeira esculpida, você vê a madeira esculpida. Então, ela é didática até para os processos de execução de pintura. Por quê? Porque acabou a verba. Isso era comum. Tem muita igreja aí que foi iniciada e que não foi concluída. Muita mesmo. Ok. Ok, Elisa, obrigada, viu? Boa noite. Obrigado pela pergunta, Maria. Eu só peço para você que agora você clique na mãozinha de novo para baixar a mãozinha. É meio chato isso, eu sei, mas é só para sair da fila. Obrigado. Agora a gente temos é fogo, né? Nós temos agora a pergunta do Tércio. Tércio, fica à vontade. Elis, parabéns pela fala. Eu também acho que, igual o Igor falou, eu não tinha... acho que eu nunca tinha escutado você falar sobre a Igreja de São Francisco. Então, assim, em primeiro lugar de tudo, parabéns pela fala. Eu vou ser bem direto na pergunta, porque eu acho que tem um pouco de ligação com o que você respondeu da pergunta da Maria Luísa, né? Assim, parece um pouco evidente que a ampliação dos templos coincide com uma permanência da vida social naquele lugar ali, embora essa permanência da vida social seja um pouco conflitante com a questão da extração aurífera, né? Todas essas igrejas foram finalizadas num momento que o ouro já está em decadência. E a decadência do ouro ela é muito rápida, mais rápida do que a gente imagina. 1763, a última vez que as 100 arrobas foram atingidas, né? Então, assim, na década de 60 do século XVIII. E essas pessoas, elas estão pelejando mesmo com essa ideia de permanência. E aí, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: se você acha que nesses planos que atravessam os séculos e tudo mais e tal, os séculos não, né? Principalmente o século XVIII e tudo, e alguma ampliação que principalmente as igrejas de Ouro Preto vão ter no século XIX, se você acha que se a gente pegar a documentação desses planos, sei lá, das licenças de obra, também não consigo pensar agora, nesse momento, que documentação seria. Se a gente conseguiria captar esse tipo de batalha, assim, contra... esse tipo de batalha contra... assim, uma batalha para ficar naquele lugar, para constituir uma sociedade, uma comunidade naquele lugar ali. Teve uma imagem de São Francisco que você mostrou, que aparece ao lado da igreja a horta da ordem, né? Que existe até hoje, né? Ela tá lá até hoje, né? Eu não sei exatamente se tem uma horta lá, mas tem o terreno lá. E essa horta, por exemplo, ela pode indicar alguma coisa sobre isso. Eu queria saber o que você acha disso. Que pergunta capciosa. Eu acho que pode ser sim, Tércio. Eu acho. eu acho que pode ser sim. Porque o que acontece, né? A população permaneceu, né? Essa população, ela criou raiz, ela permaneceu no local. Pode ser que não tenha tido mais a continuidade do ciclo do ouro. Mas, por exemplo, eu estou hoje em Ouro Preto. Hoje em Ouro Preto é o quê? Estação de minério de ferro. A gente está localizado no quadrilátero ferrífero. O que é o quadrilátero ferrífero? É a quantidade no planeta Terra que mais tem ferro por rocha. Então, esses ciclos, eles vão se renovando e eles vão se tornando, vão se caminhando para outras questões econômicas que possibilitam a permanência, né? A permanência ou a retirada, porque quando teve a mudança, né, vamos dizer assim, da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, ela se esvaziou, é claro. Mas teve uma população que permaneceu, né? E pensar nessas edificações como, vamos dizer assim, como a São Pedro, que teve a finalização, a conclusão da edificação, a posteriori, vamos dizer assim, pode ser uma linha de pesquisa, pode ser uma tese levantada, mas uma questão também que a gente
tem que levar sempre em consideração é de que as igrejas, elas também não são estáticas, entendeu? Mesmo a matriz de campanha, você consegue ver que ela foi reformada inteira, é a matriz da cidade. Então, o barroco, ele chegou um momento em que ele foi muito criticado, por isso que ele foi intitulado barroco. Então, chegou uma hora que quiseram modernizar, né? Quiseram trazer ao estilo neoclássico ou mudar o estilo e reformar. Então você vê muita questão de reforma das edificações. Ali mesmo na São Francisco de Assis, você tinha a horta, mas eu tenho documentação, porque eu levantei documentação dela a partir da década de 30, 40, quando ela foi tombada pelo IPHAN. Eu pesquisei só a documentação do IPHAN. Quem pesquisou anterior foi a Natália. Então, teve uma época que construíram ali na onde é a horta, construíram uma edificação, depois mandaram demolir. E também tem alguns cômodos que, por exemplo, a Capela do Santíssimo, ela já é de uma reforma da Igreja Católica. Então, vamos dizer assim, originalmente nenhuma dessas igrejas tinham Capela do Santíssimo. A Capela do Santíssimo, ela foi uma intervenção dada a uma data X, conforme uma leitura, uma solicitação do Vaticano para essas missas, entendeu? Mas eu acho super válido, sim. Eu acho que você pode fazer um pós-doc nisso. Fica a sugestão. Elis, obrigado. Você, obviamente, percebeu que eu perguntei uma coisa que me interessava, né? Sobre isso. Eu penso nisso, sim, com certeza, mas aí eu precisava descobrir esses documentos, mas isso é conversa para uma outra hora. E ver se o Bozo libera dinheiro também, né? Porque fazer pós-doc sem dinheiro não tá dando, não. Eu quero nem tratar sobre isso, não, eu choro. É verdade. Antes de eu passar a palavra a Clarice Moraes, que quer fazer uma pergunta, somente eu quero lembrar a vocês que tem um link no chat para vocês assinarem a presença da palestra da Elis, que nós vamos enviar o certificado para quem participou. O certificado chega em 2 dias. Ele demora um pouquinho porque eu dou uma editada no vídeo, coloco ele no YouTube e ponho um QR Code no certificado para vocês direcionarem para a palestra. Então, Clarice, fique à vontade. Obrigada, boa noite. Eu só queria falar antes que eu não estou tendo acesso ao chat, eu não sei o que aconteceu, mas se você puder dar uma olhada para mim. A minha pergunta é relacionada ao rococó, que você cita na sua apresentação. Eu queria só que você pontuasse algumas diferenças entre o rococó e o barroco. Minha fala ela foi bem corrida, porque às vezes quando a gente quer falar de tudo, né, a gente quer abraçar o mundo, mas o rococó para o barroco, ele, vamos dizer assim, o barroco, ele tem uma característica muito forte, é que você não vê vazios no barroco. O barroco, ele tem uma talha completamente profusa, e você vê profusão de informação tanto na talha, quanto em pinturas nas paredes, todas elas, todas pintadas. Você vê o forro com uma exuberância, com muita informação e uma dramaticidade muito intensa. O rococó, ele já vem um refinamento do barroco, então ele começa já a apresentar mais vazios. Ele apresenta tons e cores e nuances mais claras. Ele está caminhando para o neoclássico. Então, ele vai estilizar algumas formas ao máximo. Então, um clássico, um macete clássico do barroco, que são as conchas, os concheados, né? A hora que você chega no barroco, esse concheado está tão estilizado que ele vira as rocalhes. Então você quase não consegue ver uma concha ali. Então ele vai esprairando toda aquela concha. E os tons, você vê muito os tons de vermelho, os tons de azul, e muito mais, vamos dizer assim, muito mais espaços vazios mesmo nas composições do rococó. O rococó você consegue ver ele no mobiliário, na ornamentação. É nele que você consegue ver o rococó. No barroco você vê um exponencial assim muito mais denso. Ele é muito mais denso, muito mais fechado, muito mais puxado. Assim, à primeira vista, por exemplo, quando vem turista, vem olhar os interiores das igrejas em Ouro Preto, acham todas iguais. É tudo igual.
mas não é, entendeu? Eu coloquei uma bem marcante, que é o pilar. O pilar, vocês conseguiram ver que ele é carregado, ele é dourado, ele tem talha, ele tem informação em todos os lados. E aí, no final, eu trouxe o São Francisco de Assis, entendeu? A São Francisco de Assis é mais leve, ela tem, entendeu? Uns elementos que trazem mais elegância, né? Não que eu não ache o barroco elegante, mas ele vem mais afinando e aprumando a composição. Então, ele está caminhando mais para o neoclássico, ele vai deixando os espaços vazios para dar outro tipo de composição, mais fluida, mais leve. Ele vai tirando o peso do barroco. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Apenas aproveitando a dúvida da colega, que falou assim, olha, eu não estou tendo acesso ao chat. Acontece de não ter acesso ao chat mesmo, eu estou sabendo. Quem assistiu a palestra e não teve acesso ao chat, mande um e-mail para monitoria.lefama@gmail.com. Se tiver aí com o celular, aproveita e já bate um print para lembrar do endereço. Com assim, olha, só um aviso, olha, estive na palestra. Pode colocar assim, Elis Caim. E coloca de novo o endereço aí, por favor. Eu vou colocar, só um minuto. Já vou colocar novamente. É monitoria, vocês estão vendo? monitoria.lefama@gmail.com. Tô sim, obrigada, já tirei foto. Ótimo. Que o Teams ele é meio chato com convidados, né? É meio ruim, ele não gosta de convidados. José Reinaldo, querido Zé Reinaldo, aluno da UENG, por favor. Oi, Elis, muito bacana a sua fala. Gostei muito, bastante novidades que eu não conhecia ainda, até a riqueza nas imagens. Mas aqui em Campanha nós temos a imagem de Nosso Senhor dos Passos, que está instalada aqui na Catedral de Santo Antônio. Ela é atribuída a um discípulo, né, de Aleijadinho, veio de São João del Rei, mas na verdade ninguém sabe ao certo quem foi o seu autor. Você conhece essa imagem? Não conheço. Eu dei um Google na cidade de vocês e fiquei curiosíssima. Inclusive, estou esperando o Igor se mudar, a quarentena passar, para eu ir visitar vocês. Então, seja muito bem-vindo. Você só sobrevoou a Campanha, né? O interior da igreja você não visitou. Ainda não pousou em Campanha. Não. Mas uma coisa que era muito comum desses artífices, por exemplo, o Aleijadinho, eles tinham ateliês, né? Então, esses artífices, o Aleijadinho, ele fazia os acabamentos finos. Então, ele vai fazer rosto, talvez ele vai fazer mão, ele vai fazer os esboços. E ele vai deixar para os discípulos dele fazerem um arremate do volume total. Né? Para você fazer, hoje em dia, você não encontra documentação. A gente costuma falar que a gente sabe hoje muito mais sobre Michelangelo do que sobre o Aleijadinho. A gente quase não tem documentação sobre ele. E teve uma questão até dos modernistas que muita documentação aqui de Minas Gerais sumiu, que tem referenciado em algum lugar e não se encontra mais, não sabe onde foi parar esses documentos. E aí, o que, vamos dizer assim, os especialistas em arte, os especialistas em barroco, você tem alguns especialistas, por exemplo, a Beatriz, né, que ela, Coelho, que ela é aposentada, que foi uma professora da UFMG, ela é uma das especialistas, tem uma outra, acho que é a Miriam também, não sei se chega a ser, que esses estudiosos, eles têm umas características, uma tipologia, né, dessa escola do Aleijadinho, e aí eles fazem uma análise e por similaridade eles dão uma definição de que possa vir a ser da escola do Aleijadinho ou não, porque como eles são estudiosos, eles já têm tudo catalogado, pode ser que essa imagem ela já esteja dentro de um catálogo de produção do Aleijadinho ou não, mas como o Aleijadinho ele tem muito valor no mercado, até ele é muito plagiado. Né? E hoje em Ouro Preto, ou Mariano, você tem artistas hoje que produzem hoje a estética idêntica à do Aleijadinho. Então,
é muito difícil, assim, fazer a datação de uma imaginária e fazer tentar encontrar quem foi que fez, né, essa imagem. Mas ela deve ser muito bonita, porque essas imagens, as imagens barrocas, elas são muito bonitas. Ok, depois eu te passo pelo e-mail, por esse e-mail que o Igor colocou aí na tela. Muito obrigado, viu? Valeu. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu não estou vendo ninguém com a mão erguida. Quando ninguém ergue a mão, se todo mundo já está satisfeito, a Elise, inclusive, me deu uma ideia, né? A gente conversou bastante esses últimos dias, né? Ajeitando a fala dela. E eu até aproveitei e já falei sobre isso com os alunos em sala, sobre as reminiscências clássicas que o barroco carrega. É que o barroco ele não é uma coisa de outro mundo. As colunas, a própria pintura, ela é uma pintura inspirada em Roma. A ideia de você pintar as colunas. Tem muita coisa de Roma. Até mesmo eu me aproximei com eles num período que é chamado Barroco Romano também, que são, para quem não conhece, são aquelas ruínas de Petra que parecem exatamente os frontões dessas igrejas barrocas que eles mostrou. Então, é uma ideia minha também, daqui para frente, até mesmo fazer uma pesquisa com alunos sobre as reminiscências clássicas do Barroco em Campanha. E uma coisa que me chama a atenção, assim, fugindo um pouco da reminiscência, embora ainda seja próximo ao mundo antigo, é que a Elise ela apontou que as pedras, quando elas eram pintadas, elas absorviam a tinta ao longo do tempo. Então, essas igrejas elas eram muito mais coloridas há 200 anos atrás, 150 anos atrás, do que elas o são hoje, né, com carência de restauro, tanto faz. E por muito tempo a gente acreditou que os edifícios da antiguidade greco-romana, eles eram todos claros, brancos. E por quê? Porque eles, como eram pintados em pedra, a tinta absorveu a pedra absorveu essa tinta ao longo dos anos. Então, o barroco em si, que tem muito vermelho, muito amarelo, é também uma imitação de como os romanos faziam essas coisas. Os templos romanos eram todos vermelhos, eles eram vivos, tanto quanto o barroco, que entra até mesmo na discussão que a Elis fez, de que apelidaram aquilo de uma coisa pejorativa, né, que de fato não representa o que os caras estavam tentando fazer como diferente. Né? Então, lembra-se muito a antiguidade clássica. E é uma atividade clássica muito mais real, essa do barroco, do que a imaginada pelo neoclassicismo, né, que é totalmente claro, por assim dizer. Então dá uma discussão muito interessante brincar com isso. Até agradeço a Elise, né, pela ideia. E se caso algum aluno esteja perdido aí, querendo saber o que faz de pesquisa, pode me procurar para a gente começar a discutir essas questões também. E aqui agora temos o Daniel Borges da Fonseca, que também quer fazer uma pergunta. Daniel, pode abrir o áudio. Boa noite, obrigado Igor, obrigado Elis pela excelente apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, no sentido de perguntar se você encaixaria esse trabalho, por exemplo, o historiador, no IFAM, para reunir essa documentação, se você chamaria isso de uma certa história pública, uma participação do historiador nesses nichos que muitas vezes saem da academia e da escola e tudo mais, e entra nessa porque a história pública tem uma definição muito difusa, né? Então é difícil, às vezes, até definir história pública. Mas você pensaria essa atuação como história pública, ou não? Bem, a definição de história pública, Igor, agora eu fiquei bem perdida. Eu fiquei assim, o que seria essa definição de história pública? Porque é o público do é de todos? Como é que é isso? Eu fiquei um pouco perdida. É porque é bem difuso mesmo. Tem alguns sobre uma questão de intervenção, no sentido assim, de que envolve o público para se fazer a história. Nos Estados Unidos tem mais uma definição de tipo assim, de historiadores trabalharem em áreas não acadêmicas e ganhar a vida com isso. Então, assim, por isso que eu perguntei mais no geral mesmo, assim. Se for nessa linha, sim.
Sim, porque você tem os institutos, né, de patrimônio, eles têm historiadores, você tem ali, o IEFA tem historiador, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico Artístico, o IFAM, que é o federal, ele tem historiador, você tem a atuação do historiador em outros nichos, que não só a academia e a escola, né, então você, dentro do nicho do patrimônio, entendeu? Você tem a atuação do historiador, museu é uma atuação muito bacana, arquivo, é uma atuação muito bacana, tem muitos arquivos que são vinculados às prefeituras, então você tem muito concurso público para historiador, para estar atuando nesses arquivos, entendeu? Então, às vezes, eu não sei, a Igreja Católica, a Arquidiocese, ela tem historiadores, né? Entendeu? Tem outros nichos de atuação, dos quais você pode só ficar, porque o que eu me recordo da minha graduação é de que ficou muito restrito, assim, ou você vai virar historiador e vai dar certo, né? Você vai para academia, ou você vai dar errado e vai virar professor. Era uma coisa meio assim. Eu lembro que o Polito deixou a gente assustadíssimo no primeiro semestre, assim, doido de pedra. Mas e a hora que você entra no mercado, porque dentro da academia a gente fica muito distante, assim, até da arquitetura, a gente fica muito distante do mercado de trabalho. E a gente sai muito perdido, a gente não sabe onde a gente pode estar atuando. E essa questão até dos conselhos municipais de patrimônio, entendeu? São locais onde a gente pode contribuir, entendeu? De forma política, ativa, que são bens públicos. Tudo que é tombado, né? O tombado é público, entendeu? Tanto a sociedade civil quanto o governo, o município, o estado, eles têm obrigação de cuidar daquilo, porque é uma representatividade da sociedade, e não só por ser um bem particular, entendeu? Que a pessoa vai poder fazer o que quiser ou não naquela edificação, entendeu? Aí, vamos dizer assim, é um papo para outra conversa. Mas eu consegui te ajudar, assim, foi nesse sentido a sua questão? Foi nesse sentido mesmo. Obrigado, viu, Elis? Obrigado, De Igor. nada. De nada. Oi, Elis, você que está mais por dentro do assunto, como é que fica o futuro dos institutos de patrimônio, da própria conservação do patrimônio histórico nacional, com o futuro que se apresenta de congelamento de gastos, que é um futuro no qual o neoliberalismo ele realmente não se preocupa com a história. A gente vê isso que aconteceu, por exemplo, na França, que levou a incendiar 2 catedrais já, né? Da Notre Dame foi a mais famosa, de que você larga pela iniciativa privada, que é o que hoje está acontecendo, né? Cobre ingresso, bota uma empresa, bota a Vale para administrar os prédios e tira a responsabilidade do Estado. Como é que você vê o futuro dos nossos patrimônios, né, nesse meio? Olha, Igor, para a gente é muito mais complexo, porque para a gente, quando a gente está falando do nosso patrimônio aqui, e no caso a arquitetura sacra, não é bem público, né? Esse bem, ele é de propriedade da Igreja Católica, entendeu? E ele é de propriedade da Igreja Católica, aí ele recebe um tombamento federal, ou estadual, ou municipal, ou todos, às vezes ele pode ter todos os tombamentos, né? E tem a Irmandade. Tem a Irmandade que ainda existe e que é ela, muitas vezes, que dá manutenção nessa edificação. Então, assim, é aquele negócio, né? Cão que tem muito dono morre de fome, né? Então, é muito mais complexo do que só, vamos dizer assim, de ser público ou de ter recurso do setor privado. Eu acredito que tem que ter vamos dizer assim, a Igreja Católica hoje ela se encontra num lugar muito cômodo para ela, né? Porque quando você vai e entra nas igrejas para visitar as igrejas, né? Que eu já perguntei muito isso, aquele dinheirinho que você dá na caixinha, ele vai para um fundo da arquidiocese, e esse fundo da arquidiocese, ele tem uma prioridade, porque a Igreja Católica ela tem uma prioridade que é pregar a palavra, entendeu? Essa é a prioridade dela, é pregar a palavra. A prioridade dela não é pagar 6 milhões no restauro de uma edificação lá que é a matriz, que é a Sé, que
6 milhões, né? Então, como ela é tombada, ela quer essa, vamos dizer assim, ela não paga imposto, né? Então, mas o que é que ela está conseguindo devolver, reaplicar para a manutenção dessas edificações, sabe? Como que está o papel da preservação? Porque antes de restaurar, a gente tem que dar a conservação preventiva, que é a manutenção do dia a dia. De tempo em tempo, é claro que você vai ter que restaurar, porque a questão estrutural é muito mais complexa do que apenas o dia a dia, ainda mais num país tropical que a gente sofre com cupim, né? Mas essa é uma questão muito complexa. Todos os restauros dos quais eu consegui levantar da São Francisco de Assis foi de iniciativa privada. Foi uma verba que foi injetada da iniciativa privada. Quando ela vem do setor público, hoje em dia, o que eu posso te dizer é que a gente está vendo um respiro. Eu não sei por quanto tempo esse respiro vai continuar, mas a gente viu acontecer o PAC das cidades históricas, né, que foi aí implementado pelo PT, pelo governo do PT nas cidades históricas, que possibilitou a execução de diversos projetos de restauro. Então você tem aqui Mariana, Ouro Preto, todas elas conseguiram a verba para fazer o projeto. E aí agora elas estavam entrando na briga para conseguir executar o projeto, porque uma coisa é licitação pública, então é uma empresa que faz o projeto, uma empresa que executa. Então essa verba que fez, né, já executou, se não deu, se não aconteceu, se deu errado, já era. E aqui para executar, então, hoje o que Mariana conseguiu foi, que Ouro Preto também conseguiu em algumas, foi o auxílio do BNDES. Então, hoje, a gente tem uma previsão aqui na região de, sei lá, de uns 6, 7 obras de restauro acontecendo, sabe, assim, num período de crise, num período de governos nos quais não vem como prioridade a aplicação de verba nesse setor. Eu não sei até onde isso vai perdurar, mas eu sei que, pelo menos, agora, com o financiamento do BNDES, isso está sendo possível de ser executado. Só que quando se trata também do setor público, quando a gente repassa a verba, é complexo, entendeu? Mas assim, tá tendo um respiro. Como eu te disse, a Educar, a gente está executando, tem executado aqui em Ouro Preto o Pilar, né? O Pilar não, o Antônio Dias, está em execução, vou lá direto. E Mariana está executando São Francisco de Assis e vai ter, e o Rosário dos Pretos lá de Mariana também está sendo executado. Vai abrir agora, vai começar a casa de câmara e cadeia. E tem mais uma porrada de restauro para sair, no momento que eu achei que ia tudo parar. Que bom. Mas é que tem um colega meu que diz que frear um país é igual frear uma locomotiva, né? Ela vai, como você falou, tem um respingo, né? Vai indo aos poucos, mas tomara que a gente consiga recuperar, porque realmente, pelo que eu presenciei essa época mesmo do PAC, das cidades históricas, elas viraram outra coisa, né? Quando a gente entrou na universidade em 2005, a própria arquitetura de Mariana, Ouro Preto, era muito mais batida, surrada mesmo, assim. A gente viu muitas reformas nesse tempo que a gente ficou por lá. Então, gente, olha, faltam 15 para as 9, nós temos uma aula agora às 9 horas, com a mesma turma dessa disciplina de História da Arte. Então, infelizmente, eu vou ter que me despedir aqui da Elis, agradecer mais uma vez pela excelente palestra, pela atenção em responder todas as perguntas. Muito obrigado pelo material também apresentado, extremamente rico. Eu garanto que todo mundo aqui deve ter aproveitado. Então, me despeço, além dela, de todos vocês, de todas vocês. Muito obrigado por acompanharem mais um ciclo de estudos do Lefama. Semana que vem, terça-feira, 19 horas, nós temos mais uma palestra sobre o Barroco. Agora o Barroco sul-mineiro e o paulista, pelo professor Thales Gayan. E eu vou divulgar essa semana, então eu espero que vocês que se gostaram da palestra da Elis, sigam o Lefama nas redes sociais, que a gente vai divulgar a próxima palestra. Tá certo? Então um beijo para todos, um beijo para todas. Eu vou encerrando por aqui, gente. Até! Tchau, tchau.